Nick era uma linda mulher de 44 anos, mãe amada de 3 filhas e uma incansável batalhadora. Sabe o ditado antes só do que mal acompanhado? Nesse caso, o ditado pode ser levado ao pé da letra. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. O caso Nick Laley. Dominic Gilmer Nick Laley nasceu no dia 11 de janeiro de 1967, em Aiken, Carolina do Sul, Estados Unidos. Ela era a filha de Harriet Garrett e Doug Chapman, e tinha 2 irmãs, a Kate White e a Amy Robson. A família disse que a Nick era muito querida, amava muito as filhas, era uma mãe espetacular. Na época do caso, julho de 2011, a Nick tinha 44 anos e era mãe de 3 meninas. A mais velha se chamava Alex, de 19 anos, filha do seu primeiro casamento. A Amanda, de 12, e a Rebecca, de 9, filhas do segundo casamento. 15 anos antes, em janeiro de 1996, a Alex, com 5 anos, morava com a sua mãe então divorciada, Nick, em Atenas, Geórgia. Nessa curta vida, a Alex já tinha testemunhado o divórcio dos pais e a mãe tentando a sorte no namoro online. Ela disse que não sabe se os pais foram feitos para ficarem juntos. Ela disse que o pai abandonou o ensino médio na 9ª série e abriu caminho trabalhando pelo mundo. E a mãe estava concluindo o mestrado. Portanto, as suas vidas seguiram caminhos diferentes. Tudo tinha sido escuro e difícil com o divórcio, e ser mãe solteira, então, esse era um jeito fácil de cair nas salas de bate-papo. Lá ela conheceu Matthew Laley, um nova-iorquino carismático e conhecedor de tecnologia. Depois de namorar online por um tempo, ele foi morar com ela na Geórgia. 2 anos depois, a segunda filha da Nick, a Amanda, estava a caminho. E no dia 14 de fevereiro de 1998, o casal se casou. A irmã da Nick disse que parecia uma daquelas histórias de amor que se contam aos amigos. Tipo, eles ficaram noivos e se casaram no dia dos namorados. Rebecca, a filha mais nova do casal, disse que seus pais sempre pareceram muito felizes. Ela acreditava que eles pareciam que estavam indo muito bem. Mas longe dos olhos da sua irmã mais nova, Alex estava passando por um momento difícil morando com o padrasto. O Matthew tratava ela de maneira bem diferente do que tratava as próprias filhas, constantemente zombando dela e abusando verbalmente dela. A Alex não era do tipo que deixava ninguém passar por cima dela. Ela disse que, assim como a mãe dela, ela tinha um temperamento forte, e isso virava briga com muita raiva e desaforo trocado o tempo todo. A Alex disse que podia dizer honestamente que nunca houve um momento na vida em que ela realmente se importasse ou gostasse do Matthew. Como se isso não bastasse, o relacionamento deles foi de mal a pior quando o Matthew decidiu colocar as câmeras e microfones na casa inteira, depois que a bicicleta da Amanda foi roubada da varanda. Ele instalou um total de 21 câmeras, algumas dentro de casa, algumas até gravando áudio. A Alex disse que ficava muito desconfortável o tempo todo porque ele tinha uma câmera na sala que ficava na frente do sofá. Então, se alguém quisesse sentar e assistir TV, a pessoa ficava sendo monitorada. Não era apenas vigilância, era gravação o tempo todo. A Amanda disse que não parecia estranho para ela ter câmeras pela casa. Ela sempre achou legal, porque às vezes o pai dela chamava ela quando estava verificando alguma imagem da noite anterior e dizia: "Olha, Amanda, vem aqui, tinham servos no jardim da frente ontem à noite." Seguindo a instalação elétrica da casa, o Matthew ficou obcecado pela segurança doméstica e fez planos para transformar sua nova paixão em um negócio. Num esforço para apoiar ele e a saldar algumas dívidas que a família acumulou ao longo dos anos, a Nick começou a trabalhar mais, muitas vezes mais do que 65 horas por semana. Esse fato aparentemente trivial acabou tendo consequências terríveis. De alguma forma, o Matthew se convenceu de que a Nick estava tendo um caso. A Alex disse que só lembra de que chegou o momento em que eles conversavam a discutir quase todas as noites e ela acordava muito mais durante a noite. Ela disse que a sua mãe gritava, jogava coisas e xingava. Essa situação era difícil para as 3 irmãs, principalmente para Alex, que já suportava o comportamento desagradável do Matthew há anos. Aos 16 anos, ela decidiu que estava farta e fez as malas para ir morar com seu pai biológico. A Amanda disse que a Alex disse para elas que não ia mais morar lá, que ela estava se mudando. Ela disse que lembra das 3 se abraçarem chorando. A Alex disse que tudo que ela conseguiu pensar é que ela estava deixando a mãe para trás. Mais tarde, nesse dia, a Alex disse às irmãs que iria embora, que essa era a única solução para ela. A Amanda garantiu que ela não estava ressentida. A Alex disse que a Amanda olhou para ela e disse que essa era a melhor coisa que ela podia fazer por ela. Nos 3 anos desde a partida da Alex, ela entendeu que a situação com o pai era insuportável, que algo precisava ser feito. Com a Alex fora da cena, a situação piorou para Nick, porque o Matthew estava convencido de que ela estava escondendo alguma coisa e começou a espionar ela. E com isso, a Nick finalmente chegou ao limite.
Depois que a Alex deixou a casa dos Laleys, a irmã da Nick, a Amy Robson, fez o possível para manter a família unida. E em 2011, ela organizou um dia de spa para a família, para Nick, para Alex, para Amanda e para a irmã mais nova, Rebecca, para que elas pudessem reacender o relacionamento. Esta seria a última vez que as 3 meninas e a sua mãe se reuniriam. Elas tiraram fotos, pareciam muito felizes, colocaram comentários nas redes sociais dizendo que foi muito divertido e estavam felizes por terem feito isso. Mas o relacionamento da Nick com o marido só piorava. Ela ligou para a irmã e disse que estava cansada de toda desconfiança. Ela disse que odiava o marido. Disse que o seu casamento estava acabado. 2 semanas depois, a Amanda ouviu seus pais gritando um com o outro no meio da noite. Ela disse que isso acontecia, a mãe saía furiosa e depois voltava. Porém, dessa vez ela acordou na manhã seguinte e a mãe não estava lá. Naquele dia, o Matthew tranquilizou a Amanda e a Rebecca dizendo que a mãe delas provavelmente só foi embora por um tempinho. No entanto, 2 dias se passaram sem nenhum sinal dela. À medida que a preocupação das meninas aumentava, elas pressionavam o Matt para ele ligar para Amy, acreditando que a Nick provavelmente tinha ido lá depois da última briga. A Amy disse que um dia o Matthew ligou e perguntou para ela se ela tinha falado com a Nick. Ela disse que não, e perguntou o que estava acontecendo. Então o Matthew explicou que a Nick estava desaparecida há 2 dias. Ao saber disso, a Amy mandou ele ligar imediatamente para a polícia. Matthew declarou o desaparecimento da Nick no dia 11 de julho e explicou sua teoria sobre o paradeiro dela para Amy, irmã de Nick, e para os policiais. Ele disse que acreditava que ela tinha fugido com alguém. Ou seja, ele ainda acreditava que ela estava tendo um caso e tinha fugido com outro homem. A Alex disse sarcástica que ela ganhava todo o dinheiro. Talvez ela estivesse guardando dinheiro em uma conta secreta da qual ele não sabia de nada e ela simplesmente tivesse ido embora. Mas na verdade ela sabia que a mãe jamais abandonaria as filhas. Nos dias seguintes, Matthew manteve a sua história e acrescentou novos detalhes, pintando a Nick sobre uma luz ruim. Isso não fazia sentido, nem para Amy nem para Alex. O Matt disse que ela estava tendo crises, que ela estava meio que enlouquecendo. Alex disse que sua mãe era a coisa mais longe de ser louca que alguém podia imaginar. As 2 semanas se passaram sem muita investigação e sem cobertura da mídia. Até que a Alex teve uma ideia. Se eles organizassem um grande grupo de busca, os noticiários seriam forçados a cobrir o desaparecimento da sua mãe. Ela disse que uma mulher adulta saindo de casa não era uma história tão interessante. Mas 100 pessoas reunidas, todas vestindo camisas vermelhas, isso já é uma história interessante. E então a mídia acabou cobrindo a busca. Eles se encontraram no Walmart perto do bairro delas. Mais de 100 pessoas compareceram. 15 minutos depois do início da busca, quando uma equipe de reportagem começou a rodar, um grito agudo veio da floresta. Alex disse que só lembra de desmaiar. Ela só lembrava de bater no chão. Mas assim que ela acordou, ela começou a correr. Correu até onde estava a fita da cena do crime, gritando com a sua avó que ela precisava vê-la. A avó impediu. A Amy disse que o Matthew esperou 2 dias para denunciar o desaparecimento dela. Ele disse que eles tiveram uma grande briga e que ela não estava bem, que ela estava tendo crises. Mas ela disse que tinha visto a Nick há 2 semanas atrás e ela estava bem. A mãe da Nick disse que só estava rezando para que não fosse ela, mas que se fosse, então ela sabia que ela se encontrava com Jesus. A área foi toda isolada, os investigadores conversaram com o marido da Nick e fizeram buscas na casa do casal, mas a polícia afirmou que ele não era um suspeito por enquanto. Mesmo a Amy, que era extremamente próxima da Nick, não desconfiou do marido dela. Pelo contrário, seu comportamento calmo e o foco em proteger as filhas pareciam honrosos na época. A atitude do Matthew sobre isso foi de manter a calma para que as meninas não entrassem em pânico com a morte da mãe. Ele parecia que estava tentando proteger as filhas. Ninguém sabia o que tinha acontecido com ela. Eles tinham acabado de saber que ela tinha sido encontrada morta na floresta. Depois disso, a Alex, com 19 anos, se tornou o porta-voz da família. Dia após dia, ela aparecia na TV, revivendo a luta da mãe e lidando com a culpa eterna que ela sentia por ter abandonado ela 3 anos atrás. Ela disse que essa foi a pior experiência que ela já teve e espera nunca mais sentir isso na vida. Imediatamente após o corpo da Nick ser encontrado, as autoridades colocaram o sargento Richard, a promotora distrital Jones e o detetive Everton como responsáveis pelo caso. Os 3 foram então enviados para examinar o local da descoberta. O detetive disse que quando viu ela deitada no chão, no tempo, no calor de julho, embaixo de um monte de folhas, nua, ele não pôde aceitar. Os detetives ficaram surpresos ao encontrar 2 pistas importantes no relatório de autópsia. Primeiro, os pés da Nick estavam completamente limpos, indicando que ela não caminhou até a floresta. Ela provavelmente foi colocada lá. Segundo, a presença de drogas no sangue. Ela testou positivo para um nível anormal de ácido gama-hidroxibutírico, comumente conhecido como GHB. Essa droga é o Boa Noite Cinderela, drogas de abuso. Alguém deu essa droga para Nick
ou para dominar ela, ou, em última instância, matá-la. O detetive Everson se encarregou de investigar Matthew, que ainda não era suspeito na época. Ao saber que o homem tinha à disposição um sistema de segurança completo, filmando dentro e fora de casa 24 horas por dia, 7 dias por semana, o detetive foi até a casa deles para ver o que ele encontrava. Ele disse que nunca tinha visto nada assim na casa de alguém antes. Ele percebeu que isso poderia ser uma mina de ouro de evidências porque mostrava todos os pontos de vista possíveis ao sair da casa. Mas, infelizmente, não seria tão fácil. Pelo contrário, depois de copiar o disco rígido do Matthew, o Everson percebeu que havia mais de 500 mil de arquivos de vídeo nele. Todos eles sem título, nem data e nem hora. Era como procurar uma agulha numa pilha de agulhas. Ele não conseguia nem dizer o que ele estava procurando. Tinha tanto vídeo que literalmente a única coisa que ele fez durante 4 meses, durante 60 horas por semana, foi assistir vídeo no computador. Eventualmente o Everson encontrava algo, mas essa descoberta deixava o detetive com mais pergunta do que resposta. Finalmente ele encontrou algo na noite do dia 8 de julho, foi na noite que a Nick desapareceu. Ele disse que talvez tenha conseguido chegar no ponto certo, mas depois disso ele não viu mais nada da Nick. Pouco depois da meia-noite, essa foi a última filmagem que eles tiveram da Nick. Ele disse que faltavam 48 horas de filmagem, que tinham sido apagadas dos computadores. As câmeras só foram ligadas depois que o Matthew declarou o desaparecimento da Nick. Naturalmente, isso foi informado pelo detetive. Eles acharam que isso foi um pouco estranho. O fato de faltar um fim de semana inteiro de filmagem parecia indicar que havia algo a esconder por parte do Matthew. O Matthew foi rápido em afirmar que a Nick era responsável pela filmagem desaparecida. Foi nessa época que a Amy e o resto da família começou a perceber um padrão. Cada vez que a polícia encontrava uma falha na história do Matthew, ele culpava a Nick por isso. O Matthew disse que correu para dentro para verificar o sistema de câmeras e foi aí que ele percebeu que as câmeras estavam desligadas. Que ela sempre desligava quando saía, quando estava chateada. O Matthew contou que a Nick arrancou os fios e bagunçou todo o sistema. Ficou claro que ele estava tentando pintar esse quadro de que a Nick tinha dado uma volta e enlouquecido. Mas o Everson não foi enganado, e a partir daí o Matthew foi o principal suspeito. Ele pegou o seu telefone como prova e ficou surpreso ao saber que não apenas rastreou e gravou os telefones da Nick, mas também o da Alex e até o seu próprio. O detetive destacou muitas ligações suspeitas nos registros. 3 delas eram particularmente preocupantes. Depois que a Nick desapareceu, mas antes de declarar o seu desaparecimento, o Matthew disse ao cunhado que havia preenchido a papelada necessária para se divorciar dela. No dia seguinte, em outra ligação, ele explicou que planejava internar a esposa num hospício. Porém, na semana antes, em outra ligação, o Matthew teve um tom completamente diferente, chegando ao ponto de manipular a Amanda para que ela ligasse para a mãe para convencer ela a não pedir o divórcio ela mesma. O Everton não pôde deixar de sentir que o tom do Matthew era ameaçador. A próxima ligação registrada foi para o 911. O Everson sabia que eles não tinham o suficiente para a prisão, mas ele sentiu que precisava questionar o Matthew sobre todas essas ligações que aconteceram poucos dias antes do desaparecimento da esposa. Só que quando ele apareceu na porta do Matthew, ele ficou surpreso em saber que o Matthew, a Amanda e a Rebecca todos se mudaram para Vermont. Após 7 meses de investigação e nenhuma evidência concreta para prender, o detetive abandonou o caso e apresentou suas descobertas ao sargento, John Richard, que decidiu assumir ele mesmo o caso. Ele literalmente recomeçou para ver se havia alguma coisa que alguém pudesse ter perdido. Richard enviou todos os equipamentos de informática e cópia que ele recebeu do Matthew para a equipe da Digital Forense de seu departamento. Eventualmente, eles voltavam com alguns dados restaurados do computador. Eles descobriram uma pasta chamada Fights, contendo milhares de clipes de áudio. Semelhante ao vídeo que o Everson avaliou, nenhum deles foi identificado de forma alguma. Então, por quase 2 anos, o sargento e a promotora vasculharam os registros aparentemente intermináveis de discussões entre a Nick e o Matthew capturados por ele. Eles disseram que foi absolutamente horrível ver aquelas gravações de áudio. No início, Richard e a Jones tinham opiniões divergentes. A gravação de áudio focou claramente nas explosões da Nick, com o Matthew sempre soando mais razoável. Eles disseram que, ouvindo, eles tinham a sensação de que talvez ela fosse volátil e ele fosse realmente o calmo no relacionamento. Porém, o Richard disse que sabia o que ele estava tentando fazer. Ele estava apenas tentando manipular ela para agir daquele jeito. Após uma inspeção mais detalhada pela equipe forense, eles determinaram que quase todas as gravações continham pausas. O Matthew estava registrando seletivamente apenas partes dos seus argumentos. Ele começava a gravação depois de uma grande briga que eles tiveram, e então, quando ele se acalmava, ele queria conversar sobre isso. Ele conversava com ela por cerca de 6 horas. Ele a levava para uma sala e discutia qualquer regra que ele tivesse quebrado. Quando eles terminavam de examinar os arquivos de áudio, a dupla encontrou vários clipes incriminatórios.
A acusação de assassinato pela qual eles planejavam acusar o Matthew, a promotora pública acrescentou escuta clandestina, vigilância ilegal e agressão sexual. Havia evidências nas gravações de que ele estava abusando fisicamente dela, e ele estava ficando cada vez mais frustrado, cada vez mais violento. À medida que as provas se acumulavam, a polícia ainda não tinha nada sobre o assassinato. Foi então que o Richard teve uma ideia. Ele pediu à equipe da Digital Forensic que reconstituísse virtualmente o sistema de vigilância do Matthew e localizasse onde ele registrava as suas atividades diárias. Assim que eles se encontraram, puderam determinar o que ele estava fazendo com seu computador nos dias que cercavam o desaparecimento da Nick. Ali estavam escritas claramente como dia 2 operações fortemente incriminatórias. No dia em que o Matthew revelou seu desaparecimento e no dia em que ela foi encontrada, o Matthew excluiu dezenas de gravações de vídeo e de áudio do computador. Para fazer a exclusão dos arquivos, era necessário ser uma pessoa que conhecesse a senha do sistema, ou seja, tinha que ser o administrador. Logo, eles sabiam que o Matthew tinha apagado as filmagens da câmera de vigilância. Agora eles tinham provas suficientes para acusar o Matthew de assassinato da própria esposa. A essa altura já haviam se passado 4 anos desde que o corpo da Nick foi descoberto. E a Amanda, a Rebecca e o Matthew já estavam longe da Geórgia há algum tempo. Após a perda da mãe, as meninas precisavam do apoio do pai, e não tinham conhecimento dos detalhes das suspeitas que o cercavam. A Amanda disse que Rebecca e ela se agarraram ao pai depois de perder a mãe. Mas à medida que elas cresceram, elas finalmente perceberam por que a família foi separada. Elas sabiam que um lado materno da família pensava que o pai havia matado a Nick. A Alex disse que continuou tentando processar a culpa que sentia por ter deixado a mãe com o Matthew. Mas à medida que ela também foi envelhecendo, aos poucos foi aceitando o fato de que, na época, não havia muito que ela pudesse ter feito, afinal ela era só uma adolescente. Ela disse que achava que a Nick não sabia como sair do relacionamento na época, e ela era tão jovem que não sabia como ajudar a própria mãe. Agora, com 23 anos, a Alex queria fazer tudo o que pudesse para trazer justiça para a mãe. Só que ela não sabia que essa oportunidade estava chegando. A Alex disse que sabia quem havia feito aquilo com a mãe, e se perguntava como ninguém fazia nada para prender o Matthew. Só que em uma reviravolta irônica, o Matthew voltou para a Geórgia para reivindicar o dinheiro de seguro de vida da Nick. Quando ele estava saindo do prédio, ele deu de cara com o sargento Richard, que o esperava com um mandado de prisão. O Richard disse que ver a expressão no rosto dele quando colocaram as algemas nele e disseram que ele estava preso foi impagável. A Amanda disse que ficou chocada quando pegou o celular e descobriu que o pai estava preso. Ele ligou para ela do departamento do xerife do condado de Gwinnett. Sem saber das provas acumuladas contra o pai, a Amanda criou um canal no YouTube chamado As Crianças de Nick Lally Falam. Seus vídeos tinham o intuito de provar a inocência do pai. Em seus vídeos, ela seguiu à risca as instruções do pai. O Matthew também insistiu que sempre que um jornalista se aproximasse dela, Amanda deveria contar a ele sobre os vídeos do YouTube. E logo, todos os canais de notícias da Geórgia estavam fazendo as reportagens sobre eles. À medida que a opinião pública mudava entre a Amanda e a Alex, essa última não conseguia acreditar que a própria irmã a traiu. A Alex disse que isso partiu seu coração. Ela disse que sabia que elas disseram algumas coisas odiosas sobre a sua família. Pintaram a mãe como alguém que ela realmente não era. E ela disse que por mais que estivesse brava com as irmãs pelos vídeos postados no YouTube, ela disse que sabia de onde estava vindo toda essa ideia. Sabia que as irmãs estavam sendo manipuladas. Mais tarde, a Amanda disse que a maneira como o pai dela deu a entender foi que estavam tentando tirar elas dele. Naquela época, ela disse que ainda acreditava 100% na inocência do pai. À medida que a data do julgamento se aproximava, o Matthew começou a expor a Amanda coisas que nenhuma garota de 14 anos deveria ter que lidar, em preparação para sua sessão. Ele fazia ela ouvir todas as gravações dele e da mãe discutindo, e ela tinha que fazer anotações sobre elas. Ela estava traumatizada com o que ela ouvia, mas ainda sob a influência da manipulação do pai, a Amanda estava numa encruzilhada. Ou ela continuava a ajudar ele, desejando que ele fosse honesto quando ele disse que, embora ele e Nick tivessem sua cota de brigas e problemas, não foi ele quem matou a mãe delas, ou ela poderia recusar e acabar sozinha, rejeitada por ambos os lados da sua família e pela sua falta de ação. Perdida, ela tentou convencer o pai a deixá-la fora disso. Ela disse que sempre que perguntava a ele por que um advogado dele não fazia isso, ele fazia chantagem do tipo, você não me ama, não quer que eu volte para casa, você é a única em quem eu posso confiar para fazer isso. Arrasada pela pressão que o pai dela colocou sobre ela e pela insuportável solidão pela qual ela passava sem ter o apoio da família, a Amanda renunciou e aceitou ser a principal testemunha do pai no julgamento que se aproximava. A ideia de perder a única pessoa que restava era avassaladora. Com o destino de todas as suas famílias pesando sobre seus ombros, a adolescente relutantemente começou a se preparar para o seu testemunho. Ela disse que era uma espécie de constante culpa, então ela sempre sentia como se estivesse sempre sozinha.
No dia 27 de janeiro de 2016, começou o julgamento de Matthew. A promotora distrital Jones abriu seu discurso exibindo um pequeno clipe de Nick conversando com o marido após uma de suas brigas. Alex estava ansiosa para finalmente contar ao júri e ao juiz o que ela tinha em mente durante todos esses anos. Ela queria que ele, o Matthew, soubesse que ela sabia o que estava acontecendo na casa dela. Queria que ele soubesse que ela suspeitava dele desde o início, que a sua mãe nunca teria abandonado as filhas. Ela foi a primeira a ser chamada a depor, e o seu depoimento se alinhou perfeitamente com o que as autoridades encontraram nas gravações recuperadas no computador do Matthew, que eles estariam discutindo e ele acabaria trancando ela no banheiro. Depois ela foi empurrada escada abaixo. Alex disse que houve várias noites em que ela ficava deitada e ouvia a mãe dizer: "Por favor, saia de cima de mim, você está me machucando." Mas a defesa também teve a sua própria testemunha. Amanda voou de Vermont para defender o seu pai. Durante o depoimento, ela seguiu a versão dos acontecimentos, alegando que Nick era culpada por ser supostamente louca. Amanda disse que a Nick estava andando de um lado para o outro dizendo que estava ouvindo vozes. Que vozes na sua cabeça estavam dizendo a ela que pessoas estavam falando mal dela. Mas Jones não teve medo de questionar a confiabilidade da jovem adolescente. O fato da Amanda ter mencionado imediatamente seu pai quando a promotora lançou dúvidas sobre ela levantou algumas sobrancelhas no tribunal. Seu testemunho defensivo, quando somado a todas as evidências circunstanciais reunidas por Richard e Jones, apenas ampliou a impressão do júri de que o Matthew era um mestre manipulador, pronto para pressionar qualquer um para conseguir o que ele queria, até mesmo a própria filha. Jones disse que Matthew a assassinou naquela casa, naquele quarto, quando fez o que queria com ela. A promotora Jones deixou que as próprias palavras da vítima preenchessem a sala do tribunal pouco antes dos jurados receberem o caso. Na gravação, Nick perguntava a Matthew se ele estava dizendo que deveria ter matado ela, colocando as mãos em sua garganta, se era isso que ele estava dizendo. Após mais de 3 horas de deliberação, o júri declarou Matthew culpado de homicídio doloso, vigilância ilegal e escuta clandestina. A família de Nick Laylee pareceu chocada e chorou quando o veredito foi divulgado nas curtas 3 horas e meia desde o início da deliberação do júri. Alex disse que assim que ouviu a sentença, ela apertou a mão da tia com muita força. O que convenceu o júri, além da exclusão das filmagens e dos clipes de áudio, foi a história descoberta por Jones que juntou todas as peças. Matt, Laylee e Nick, eles saíram naquela noite. Eles voltaram pouco depois da meia-noite. Ela estava achando que ele a drogou, que ele deu a ela GHB, Boa Noite Cinderela, que ele só queria ganhar controle absoluto sobre ela. E ela achava que o Matthew fez isso porque Nick o estava deixando. Baseado na sua personalidade controladora, ele não iria deixá-la ir embora. Tipo, se não puder ter você, ninguém terá. Após a sentença, Alex ficou triste com a recusa da Amanda em fazer as pazes. Ela continuou com a sua vida, esperando que um dia suas irmãs ouvissem a razão e se reunissem com ela e sua tia Amy. Amy disse que eles haviam perdido não só a Nick, mas as 2 meninas também. Alex disse que elas eram suas garotas, ela ainda as amava, que ela adoraria ter um relacionamento com elas novamente. Ela disse que a sua porta sempre estaria aberta para elas. Longe da influência do pai, a Amanda finalmente retornou ao controle dos seus próprios pensamentos e conseguiu reavaliar a situação. Ela mesma ouviu os clipes, viu as fotos dos ferimentos da mãe, ouviu a promotora explicar que Nick estava drogada, e além de tudo viu que o pai deletou as imagens daquela noite. Não havia como evitar, mesmo amando ele, a Amanda tinha que encarar a verdade de uma vez por todas. Então, quando ela começou a sentir que ele não era inocente, ela foi renegada de certa forma. Essa foi a primeira vez em anos que ela realmente começou a chorar por causa da mãe, do pai e de tudo que estava acontecendo. Após essa experiência catártica, Amanda estendeu a mão para sua irmã há muito perdida. Há mais de 8 anos as duas estavam totalmente afastadas, nem mesmo conversando. No entanto, graças à verdade ter sido revelada e a justiça finalmente ser feita, elas agora tiveram a oportunidade de começar de novo. Amanda vinha guardando sua dor durante todo esse tempo, mas agora que se reencontrou com a Alex e sua tia, ela finalmente conseguiu processar sua dor e pensar em sua mãe sob uma nova luz, sem o ódio incessante do pai. Ela disse que finalmente sente falta da mãe e se sente capaz de pensar por si própria. Disse que agora a mãe teria orgulho dela. Ela também disse que se pudesse falar com a mãe, diria o quanto sente sua falta. Para todos que a conheceram, a Nick sempre foi considerada uma lutadora, uma mulher feroz, ambiciosa e com personalidade tenaz. Mas por mais forte que fosse no exterior, sofria secretamente em casa, provando que o abuso pode acontecer a qualquer pessoa, visto que muitas das suas vítimas sofrem em silêncio. Para homenagear sua memória, a Amanda, a Alex, a Amy e a Rebecca querem que todas as vítimas de abuso saibam que sempre há uma saída. Alex disse: existe essa vergonha que acompanha ser vítima de abuso. Você não é a pessoa que fez algo errado. O agressor é quem está errado.
Você é digno de amor e de respeito. Certifique-se de dizer a alguém, você não tá sozinho. Mais um feminicídio. Infelizmente, esse é um dos crimes mais comuns e mais egoístas, porque normalmente envolve o fato do parceiro não aceitar a decisão da vítima. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Deixa um like, que me ajuda muito. Não esquece de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Ativa os sininhos das notificações para saber quando eu posto vídeos novos. Compartilha com quem você acha que se interessa por esse tipo de conteúdo. Não se esqueçam, fiquem bem, se cuidem e beijos.